Seja bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Esse aqui é o seu lugar de você concretizar o seu sonho de morar bem, investir bem, seja comprando, seja vendendo, seja alugando, seja sendo proprietário ou inquilino, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre locação imobiliária. Vamos falar de tudo, porque nós trouxemos aqui um especialista. Gente, é sério, eu estava brincando com ele aqui fora do ar. Mas o homem tem 17 pós-graduações, 14 mestrados, dois high, como é que a gente chama? PhD. O caba é bom, gente. O caba é bom. Apolo Scherer Filho. Seja bem-vindo, irmão. Mestre Viu? Paulo. Vamos só botar mais para cá. Pronto. Mestre Paulo, muitíssimo obrigado. Agradeço a atenção pelo convite, aos seus telespectadores, seus ouvintes, sua audiência. E é com grande satisfação que eu estou aqui para a gente falar do mercado imobiliário. Alegria nossa. Olha, o Apolo, ele é corretor, ele é advogado, ele é professor, ele é mentor. Rapaz, e você participa de um monte de associações aqui, de entidades de classe, não é isso? E do CRES também, não é isso? Sim, sim. Né? Atualmente eu estou como vice-presidente. Vice-presidente do CRES. E é um profundo conhecedor, autor de livros sobre essa matéria. Não só sobre locação, não, também sobre direito imobiliário, não é isso? Isso. O primeiro livro foi sobre locação, o segundo, Manual de Direito Imobiliário. Manual. E o terceiro sobre da compra e venda de imóveis. Da compra e venda. E está saindo um quarto. É mesmo? O que falta? Vai falar de oratória agora. De oratória. Rapaz, o homem não para, o homem não para. E é triatleta? É triatleta, não? Triatleta. 10 anos de 10 anos de triatlo? 10 anos. Nossa. Gente, nós estamos bem servidos hoje, viu? Pode ficar certo. E quem é que deve assistir esse programa? Todo o mercado imobiliário, lógico, mas você, que está pensando, você tem um imóvel que quer alugar. O imóvel é seu, você é proprietário. Quais os cuidados que você deve tomar? Qual o passo a passo? Hoje nós vamos fazer isso, um passo a passo. Se você vai alugar alguma coisa, você é um inquilino, né? Você é um chamado locatário, tem o locador e o locatário. E aí, quais são os cuidados que você deve ter? Olha, que tem de golpe. E nesse negócio de locação por temporada, então, agora chega perto do carnaval, não é isso? Nós estamos gravando aqui já próximos do carnaval, estamos gravando no começo de fevereiro esse programa, mas o que tem de golpe é um negócio fora do comum. Nós vamos falar sobre isso. Sim, com certeza. Né? Principalmente aqui em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que não precisa não só do carnaval, é uma cidade bastante turística. É verdade, você tem, é bem lembrado. Não está condicionado ao tempo do carnaval, não. Como é uma cidade turística e tem muita locação por temporada, aí fica muito susceptível, não é isso? A isso aí. E o Apolo ele vai dar todos os caminhos aqui, tá certo, gente? Para a gente se proteger, para você se proteger, tá bom? Vamos começar aqui pelo começo, Apolo. Na hora. Vamos lá. A pessoa que está nos assistindo aqui agora tem um imóvel e ela quer alugar, seja comercial, seja residencial, seja industrial, qualquer que seja. Ela quer alugar. Mas ela não tem essa experiência, essa expertise nisso. Qual o primeiro passo? O que ela deveria fazer? Perfeito, Paulo. O primeiro passo ao proprietário que quer alugar, disponibilizar o seu imóvel, lembrando, está disponibilizando o imóvel, não é uma calça jeans, não é uma camisa, não é um tênis que se não der certo joga fora e dá para outra pessoa. É um imóvel, é um bem de raiz. Então, o primeiro passo, logicamente, é procurar um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, credenciado junto ao CRES, né? Ele é um especialista, é um técnico em transação imobiliária, então ele vai dar todo um suporte, seja na locação, seja na venda, enfim, ele vai dar todo um suporte para o proprietário que quer locar aquele imóvel fazer de uma maneira correta. Certo. Logicamente, primeiro ponto é em relação a procurar um corretor de imóveis / imobiliário. Tá. Segundo ponto que a gente... Agora, vamos lá. Qual critério que ele deve usar, esse proprietário deve usar para escolher esse... O que ele deve considerar na hora que vai escolher? São tantas as possibilidades, né? Verdade. Hoje em dia nós temos muitas imobiliárias, temos muitos corretores e, logicamente, a gente procura os que estão mais próximos, então os que estão mais na mídia. E o primeiro ponto que eu acho que o proprietário deve procurar numa imobiliária ou num corretor para alugar aquele imóvel é a reputação no mercado. Sim. Né? Saber como é que está a reputação dele, como é que ele é no CRES, como é que ele é em relação... Se tem processos administrativos, e isso o CRES fornece, ele tem essa função, o CRES tem a função de proteger a sociedade de contraventores. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Tá. E, logicamente, um outro ponto que é importante
quando se vai se procurar o corretor, eu não digo se ele tem só apenas 1 ano de carreira ou se ele tem 40 anos de carreira, mas eu digo mais especificamente ao foco do corretor de imóveis. Se ele é um especialista Se ou não. ele é um especialista ou não. Bom, A gente tem muitos viajantes no mercado imobiliário. O que é o viajante? Que está ali só de passagem, vamos ver se dá certo. Então, para deixar mais seguro a sua locação, como eu disse, se trata de bens imóveis, não se trata de uma camisa, num tênis, etc. A indicação é uma coisa, seria um meio interessante, ou seja, pedir indicações aos amigos que já estão alugando? Com toda certeza, a indicação, assim como a própria internet hoje, ela nos oferece uma variedade de profissionais e a gente vê até mesmo do Instagram. A gente pode ver do Instagram o seguinte, existem 2 corretores, quem tiver mais amigos em comum, a gente tende a ter uma melhor indicação, vamos dizer assim, a indicação oculta, né? Que não é aquela direta. Então, logicamente, primeiro ponto, reputação, logicamente. Segundo, indicação, e com certeza esse corretor de imóveis tem que fazer um bom trabalho. Nós estamos ainda no primeiro ponto, que na recomendação, né, que é essa, procurar um corretor. Só que eu quero explorar mais isso. Perfeito. Que perguntas você acha que um proprietário deveria fazer ao corretor, ao dono de imobiliária, sobre a performance dele, sobre a atuação dele no mercado? Que perguntas? Perfeito. Primeiro, em relação a como é que é o contrato de locação daquela imobiliária, daquele corretor de imóveis. O proprietário tem que entender que um contrato de locação não é aquele Ctrl+C, Ctrl+V que a gente vê na internet. Um bom contrato de locação, ele resolve muitos problemas. Eu digo sempre que, olha, um bom contrato de locação não é o que prevê o básico. O que prevê o básico tem na internet. Tem na internet. Tá no Google. O bom contrato de locação é aquele que, na hora dos problemas, ele vai resolver aquela situação. Esse é o bom contrato de locação. Vai proteger, né? As partes. Logicamente. O bom contrato é isso, que faz tanto um lado para o locador, como também para o locatário, seguindo a lei de locação, que nós temos uma lei que aí faz todo esse parâmetro, esse aí. Mas assim, eu fico me perguntando, porque vez por outra eu recebo, né, essas solicitações de: Paulo, você conhece um corretor em região tal e tudo? E aí eu tenho que dar, muitas vezes, uma sugestão de como é que ele deve procurar essa pessoa. E aí, assim, o fato de um corretor ou de uma imobiliária, um tem 50 imóveis locados e o outro tem 500 imóveis locados, isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer. É isso que eu queria saber. Não quer dizer nada. Às vezes pode até, quem já está durante o percurso, tem 500 imóveis, um imóvel a mais, pode ser que não dê tanto resultado, não faça grande diferença, diferentemente de quem está começando. Mas, lógico, isso não é um fator determinante. Estou dizendo que, inclusive, existem pessoas que eu conheço que façam a mentoria, que estão iniciando agora, tem 1 ano, 2 anos de mercado, mas como a lei de locação é muito complexa, muito profunda, tem uma galera que está estudando a lei, realmente está se qualificando para ser o administrador, para trabalhar com locação imobiliária. Esse que o proprietário deve buscar, aquele que é focado naquele ponto de mercado, seja Minha Casa Minha Vida, ou então venda de lotes, venda de alto padrão, como também da locação. Focado no tipo de produto e na região, não é isso? No tipo de produto e na região, até mesmo para saber quais são os principais pontos, quais são os principais pontos comerciais que ali tem ao redor. Será que aquele ponto, naquele bairro, tende a valorizar ou desvalorizar? Vai defender melhor o imóvel, né? na hora de locá-lo, né? Com toda certeza. Ou seja, vai promovê-lo melhor, né? Isso, se ele é especialista, vai promovê-lo melhor. Desse modo, trazendo segurança também para o inquilino e para o locador. Eu lhe perguntei sobre os passos, né? O primeiro passo, você disse, escolher bem um corretor de imóveis ou uma imobiliária, não é isso? Perfeito. Qual seria o segundo passo? Segundo passo, escolhendo uma imobiliária, escolhendo um corretor de imóveis, é saber quais são as cláusulas do contrato de administração. Certo. Né? Quantos % que aquela imobiliária ou aquele corretor vai cobrar em relação à administração? Isso tudo tem que ser debatido.
Existem imobiliárias que cobram uma porcentagem, há outras imobiliárias que cobram outra porcentagem. Então, isso vai variar muito de Normalmente imobiliária. é quanto? Geralmente chega de 10 a 15% 10 a 15%? do valor Isso é a administração. da administração. Mas me parece que não tem só administração. Antes disso, também tem a intermediação, não é isso? Perfeito, Paulo. Como é que funciona isso aí para explicar? Porque às vezes alguns proprietários tomam um susto. Sim, sim. Né? O corretor de imóveis ou a imobiliária vai fazer um serviço não só da intermediação, vai fazer um serviço de divulgação, vai ter uma parte de marketing em relação àquele imóvel, vão fazer várias visitas, vai fazer o contrato, vai fazer a análise, vai fazer todo um trabalho. Porque eu digo o seguinte, colocar um inquilino dentro do imóvel, qualquer pessoa faz. Agora, saber quem colocar, aí que é o importante. Aí que o proprietário que está nos assistindo deve ter mais cuidado. É saber quem colocar no imóvel. Eu digo sempre, vale mais um imóvel desocupado por 1 mês, por 2 meses, do que o imóvel ocupado por 1 dia, sendo um péssimo inquilino. O prejuízo é bem maior. Então, a gente que trabalha no mercado imobiliário, com imóveis principalmente, a gente tem que ter essa cautela de quem vai colocar dentro do imóvel. Às vezes o prejuízo sai maior. Sai bem maior, não tenho dúvida. Então, o segundo ponto seria examinar o contrato. O contrato e o que de administração. Na verdade, o que você está colocando seria examinar as condições, né, comerciais que essa pessoa tem, né, para cobrar por esse serviço que ela vai prestar. Então, no caso, quanto ela paga, quanto é que o proprietário vai pagar, quanto é que normalmente o proprietário paga? Você já falou 10% da administração. 10 a 15%. De 10 a 15% do valor da locação mensal, isso seria o custo de administração do imóvel. Da administração. Da administração. E antes tem intermediação. Quanto custa essa intermediação? Pronto. Aqui no Ceará existe uma prática, isso não está em lei. Tá? Não é lei. Prática, é a prática do mercado. Certo. Não adianta a pessoa, está em lei. Não. Tá, mas qual lei? É uma prática do mercado, tá? Sim. É 100% do aluguel, do primeiro aluguel. Do primeiro aluguel. Então, tá. Existem imobiliários que dizem, olha, já que você passou aí 2 meses e tudo mais, vamos fazer 100% do segundo aluguel. Isso vai depender de imobiliária para imobiliária. É uma saída que tem. Eu faço muito isso. Ou então isso. 50 do primeiro, 50 do segundo. É aquele negócio. As partes, possuem autonomia para negociar. O fato é que, o que você está dizendo aqui, a intermediação, a praxe aqui no Ceará, em Fortaleza, é ser um aluguel. Não é isso? Essa primeira parte, a intermediação e a promoção do imóvel, enfim, é um aluguel. Um aluguel. Se vai ser cobrado no primeiro, no segundo ou nos 2, aí é outra história. E é por isso que, justamente, o proprietário que for contratar uma imobiliária, contratar um corretor de imóveis, ele precisa, antes mesmo de anunciar o imóvel, peraí, irmão, deixa eu ver, vamos ver aqui, vamos ajustar como é que vai ser a sua comissão, tanto em relação à intermediação, quanto também em relação à administração. Tem negociação isso aí? Existe uma negociação completamente, é diferente, por exemplo. Um determinado proprietário deixa um imóvel conosco e existe um proprietário, Paulo, eu tenho aqui 15 imóveis para deixar com você. Então, realmente, é um preço de varejo e um preço de atacado. Mas nada impede, independentemente da quantidade de imóveis, nada impede, Paulo, do proprietário, como também o corretor, entrar num senso comum. Porque um bom contrato, uma boa negociação é aquela que é boa para os dois. Eu vejo, Paulo, muitas vezes proprietários querendo economizar esse valor da administração. Ele chega e diz, Paulo, consegue aí um inquilino para mim, para o meu imóvel? Aí eu pergunto, mas você quer só o inquilino ou a administração nós vamos poder fazer também? Não, a administração eu faço. Quais são os riscos que esse proprietário está correndo na hora que ele toma essa decisão de querer fazer a administração? Posso dar uma resposta objetiva? Pode. Os riscos são todos. Todos. Tá? Vamos lá para alguns aqui, que é para poder ver se abre a cabeça do pessoal. Vamos lá. Sobre isso. A locação de imóveis, ela não compreende só em colocar o inquilino para dentro e ficar recebendo os aluguéis e depois... Não é assim. A alocação de imóveis começa desde a divulgação, da análise do inquilino, como é que é aquele inquilino, a análise socioeconômica.
Depois, em relação aos pagamentos, será que ele vem pagando? E se acontecer um desemprego do inquilino no meio, no decorrer do contrato? E essas chuvas que estão tendo, de quem é que vai ser a responsabilidade se tiver uma infiltração? E se entrar um ladrão e roubar um inquilino? Enfim, acontecem vários fatores durante um processo de locação que aí, logicamente, quem vai ficar responsável por isso é a administradora. Em relação aos inquilinos que gostam de economizar, Paulo, eu, Apolo, como advogado, não Sim, como corretor. sim. Mas aquelas placas aluga-se diretamente Direto com o proprietário. Eu, como corretor, fico triste, porque o proprietário tem que ter em mente que o corretor de imóveis, a gente pensa que a locação é algo simples, mas não, a locação é algo complexo. Porém, eu, como advogado, eu acho interessante, porque aquele locador ou aquele inquilino vai bater lá no escritório. Um ou outro, no decorrer da locação, vão acabar se estranhando, vai acabar tendo alguma chateação e vai bater no escritório de advocacia para justamente resolver aquele impasse. Às vezes é o reajuste, às vezes é a revisão, às vezes é um problema de benfeitorias, enfim, vai ter algum problema. Vai ter problema. Quais são os maiores problemas assim nessa relação? Vamos lá, benfeitoria é um deles, não é isso? Eu digo que a gente pode pontuar, existe uma escala de problemas numa relação locatícia. A primeira, inadimplência. A primeira de tudo é inadimplência. Muitos inquilinos às vezes ligam praticamente perto da data de pagamento, dizendo ou o carro teve problema, ou a saída dos filhos, e é geralmente dessa data. A deterioração do imóvel. Né? Por isso que é importante a vistoria do imóvel. E isso, a vistoria que você fala inicial? As duas. Tanto a inicial como a final. E tem vistoria no meio? Pode sim, pode existir. A lei de locação... Não é muito prática, né, das imobiliárias, ir lá visitar cada ano, não sei o quê. Mas isso seria uma boa prática? Seria uma boa prática, tendo em vista que o proprietário, ele tem, logicamente, se ele tem um imóvel, às vezes é um imóvel de família, ele tem um certo apreço para aquele imóvel. E ele pode sim colocar no contrato de locação, até porque está já previsto na lei, de ter vistorias periódicas. Lógico, tá previsto, né? Lógico, desde que previamente estabelecidas, em dias úteis, logicamente, e horários combinados. Mas existe esse direito do proprietário de fazer vistorias periodicamente. Sei. Então olha só, você falou aqui do contrato, e aí eu te perguntei sobre essa questão dos riscos e dos problemas que normalmente ocorrem. Aí você falou de meu Deus do céu, deterioração, nomezinho difícil. E também você falou da questão da inadimplência. Inadimplência, o imóvel vai se desgastar, aí entra aquela coisa de quem é a responsabilidade, não é isso? Isso. Você tem assim alguma visão geral sobre isso? Em relação à disponibilidade, ao desgaste do imóvel, a própria lei de locação... Ela é clara nisso? Ela é clara. Ela coloca... no artigo 22, 23, aí eu já estou jogando bem específico aí para vocês. Jogue. Os direitos e os deveres do locador e do locatário. É uma lei muito bacana, até mesmo não é uma lei difícil de se ler. Né? É uma lei que até mesmo o proprietário pode dar uma pesquisada e tudo mais. Então, lá no artigo 22, no artigo 23, tem os direitos e os deveres, tanto do locador quanto do locatário. E, dentre elas, também fala em relação a preservar o bem, fala em uma série de situações, tá? Que é muito didática a lei. Isso realmente é muito bacana. Em relação aos problemas, a gente pode falar inadimplência, né? Deterioração, benfeitorias, tá? Por exemplo, hoje agora, qualquer chuvinha pode ser que seja um problema numa casa e tudo mais. Eu aluguei uma casa, aí começou a aparecer goteira, infiltração e tudo. De quem é essa responsabilidade? Primeiro de tudo, chamar uma pessoa responsável, administrador, um técnico, para saber como é que estava aquele imóvel. Se aquele telhado daquela casa já estava daquele jeito, se foi mau uso, se foi realmente a chuva. Enfim, resumindo, se for realmente da chuva, problemas estruturais, em regra, é de responsabilidade do locador. Do locador, proprietário. Do locador, isso. Do proprietário. Problemas de manutenção,
é de responsabilidade do inquilino. Do inquilino. Isso. Né? Então, assim, eu vou aqui entrar nisso, porque esse Perfeito, é um ponto... claro. Olha, eu já peguei situação de inquilinos reclamando o seguinte, olha, a duchinha do banheiro quebrou. E aí? De quem é essa responsabilidade da duchinha do banheiro? Aí vamos analisar. Primeiro, foi mau uso? Ou já tinha... Por isso que é importante... Não, porque qualquer coisa, ela tem uma vida útil. Claro. O imóvel tem 10 anos, a duchinha do banheiro quebrou. Claro. Aí, de quem é a responsabilidade? E por isso que é importante o termo de vistoria. No termo de vistoria, eu vou ver primeiro, em relação ao termo de vistoria. Como é que estava essa duchinha? Realmente já estava com problemas? Já estava aparecendo problemas? Faz o quê? Quanto tempo de contrato de locação? É muito complexo. 2 anos de contrato. 2 anos de contrato. No termo de vistoria estava em relação... Tava ok. E o inquilino, ele tem responsabilidade na manutenção. Imagina um inquilino morar por 15 anos numa determinada casa. E o proprietário indo lá. E o proprietário sempre pagando todas as manutenções? De maneira alguma. Então, a lei é muito clara e objetiva. Eu acho que é um grande desafio você separar ou discernir sobre o que é manutenção normal de desgaste natural das coisas, não é isso? E aquela intervenção, que eu não sei se chamaria, ou correção, né, por conta de algum problema estrutural ou construtivo, ou alguma coisa desse tipo, né? Sim, até... Você já pegou casos desse jeito? Já peguei, tá? Inclusive, existe um mito de dizer que taxa extra é responsabilidade do locador. E não é assim. Taxa extra? Existe uma frase... Depende para quê, né? Depende para quê. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, o condomínio vai pagar o 13º salário no final do mês para aquele porteiro, ou então para aquele zelador. Logicamente, vai ter uma taxa extra. Essa taxa extra é de responsabilidade do inquilino. Que ele que está morando, ele que está usufruindo... É a operação do condomínio, daquele imóvel. Então, as pessoas acham que a taxa extra é responsabilidade do locador. E não é. Por isso, Paulo, que é importante a figura da imobiliária, é importante a figura do corretor. Porque ela é a mediadora dessa aí, ela né? que é a figura que vai intermediar toda essa Quando é que uma situação. taxa extra seria responsabilidade do proprietário? Do proprietário. Por exemplo, em relação à estruturação e instalação, vamos imaginar que a gente tem um apartamento, o proprietário que está nos assistindo tem um apartamento que possui... um portão que é o próprio porteiro que abre e fecha. E vão instalar um motor. Isso aí é de responsabilidade do locador. Do locador, do proprietário. Porque isso é uma benfeitoria. Isso é uma melhoria ao imóvel. Perfeito. É isso? É uma parte também ligada à parte estrutural do imóvel. Tá? Diferentemente... Depois que a gente instalou aquele motor, vamos imaginar que depois de 6 meses, aquele motor deu um preguinho. Tem que fazer uma manutenção. Aí, Paulo, aí já é responsabilidade do inquilino. Então, tem umas palavras-chave que a própria lei nos traz. Instalação é responsabilidade do locador. Manutenção, responsabilidade do inquilino. Logicamente que a gente tem que ver tudo isso no caso concreto. Mas, em regra, que eu coloco nas aulas, coloco para os inquilinos, nas mentorias e etc., que existem essas palavras-chave para a gente ter um norte em relação a essa figura locatícia. Eu não sei, isso aqui me ocorreu agora, tá certo? Eu não sei nem se a gente pode definir uma tese ou tecer uma tese aqui sobre isso. Aquilo que se conserta seria a responsabilidade, assim, regra geral, o que se conserta seria a responsabilidade do inquilino e o que precisa ser substituído e colocado de novo seria a responsabilidade do proprietário, instalado seria a responsabilidade do proprietário? Vamos lá. Nós temos 3 tipos de benfeitorias na lei de locação, numa relação locatícia, tá? Nós temos as benfeitorias necessárias. Nós temos as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias. Exemplos. Vamos lá, vamos explicar para o pessoal ficar mais didático e ficar o conteúdo bem legal. As necessárias. As necessárias. Vamos imaginar, Paulo, que a gente tem uma sala, tá? E de repente, um cano aqui quebra. Pá! Começa... Vazou. Muita chuva e tudo mais, começa a vazar. De acordo com a lei, tá? Um locador
o locatário, perdão, o locatário, ele não precisa ligar para o locador. Imagina que na situação, a água está jorrando aqui Sim, e a gente, no sim. domingo, não É vai ligar emergência. para um locador, posso ajeitar? Não. O inquilino ele tem direito Sim. de consertar, chamar imediatamente, logicamente, um Aham. bombeiro, alguém para consertar e depois ser ressarcido, ter esse Olha aí, pagamento gente, vocês estão ouvindo isso aí, né, dessa gente? indenização, tá? Aham. Outra coisa, isso é uma benfeitoria necessária. Uma benfeitoria útil, Útil. tá? Vamos imaginar, eu agora vou ter filho, Aham. vou alugar um imóvel e vou colocar, cara, eu tô para alugar um apartamento no 20º andar Sim. e eu quero colocar uma tela de proteção, até proteção. porque isso Tá. aí, eu vou ter Lógico, faz menino, sentido. vou ter os cachorros também, tal. Essa tela de proteção, no nosso exemplo, é uma benfeitoria útil. Útil. Ela vai facilitar Uhum. a utilização do bem. Nesse caso, eu tenho que perguntar, eu Sim. preciso de uma autorização escrita Aham. do proprietário dizendo, posso ou não colocar. Interessante. Se o proprietário autorizar, vamos imaginar que eu gastei R$600 para colocar uma tela de proteção no meu apartamento, tá? Se o proprietário autorizar, ele vai ter que me pagar essa indenização. Uhum. Esse valor que eu paguei. Por quê? Porque aquilo vai ficar no imóvel, vai fazer parte no imóvel. Vai fazer parte do imóvel. Porém, se ele disser, olha, se você quiser coloca, Coloca. mas também, se você não quiser colocar, eu não quero gastar com nada. O que é que Uhum. pode acontecer? Eu coloco a tela de proteção e na hora que eu for embora, eu posso retirar e esse devolver o imóvel nas condições em que ele nas estava. condições que estava. Aham. E existe a benfeitoria voluptuária. Por exemplo, Que é isso, meu Deus? eu costumo dizer Isso é um que remédio, é diferente. Como o próprio código diz, são benfeitorias de mero deleite. O que é mero deleite? Eu digo sempre volúpias. aquelas que a gente coloca no Instagram. Por tá. exemplo, olha, tem um lustre que é sensacional, que ali na loja tal está vendendo por R$5.000. Eu acho que aqui na nossa casa o proprietário não está nem aí em relação se vai ficar Troca bonito. de um piso, por exemplo. A troca de um piso pode ser voluptuária. Por exemplo, o proprietário já colocou um piso. Tem um granito, eu quero um porcelanato. Quero colocar porcelanato. Cara, isso aí é voluptuária. Eu não tenho nada a ver com isso. E se você quiser deixar no imóvel, perfeito. Aham. Agora, para ter uma indenização, precisaria de uma autorização. Pois é, do olha, proprietário. gente, aqui está a dica, realmente, uma dica preciosa, que se você quiser um ressarcimento futuro, ou não necessariamente ressarcimento em dinheiro, mas um abatimento do valor, né, da locação mensal, você precisa da anuência, da concordância Expressa. do proprietário. Expressa. E aí, por isso que entra a imobiliária. Ela que vai fazer a correspondência, vai fazer essa intermediação. Então, a imobiliária, o corretor de imóveis, ele não vai intermediar só a entrada do inquilino. Isso aí é o de menos. Ele vai intermediar outros pontos, como eu disse aqui no início. Só colocar um inquilino para dentro, isso é fácil. Quero ver é durante e o final da locação. Perfeito, perfeito. Falamos já muito sobre proprietário, né? Já vi que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas, porque é muita coisa, é muito vasto, né? Vamos falar agora do inquilino. O inquilino está dando os seus primeiros passos. Perfeito. Tá certo? O que normalmente ele faz? Ele vai vai na internet, né? Vamos alugar. O meu filho mesmo agora estava passando por essa situação e aí começa a procurar na internet. Né? Esse é o primeiro passo. Assim, quais são as preocupações e atenção que esse inquilino deveria dar, né, nessa hora? Perfeito. Quando você... Agora eu estou falando aqui para o inquilino. Você que quer alugar um imóvel, quais são as preocupações, quais são os pontos que você primeiro deve observar? Primeiro passo em relação ao preço de mercado. Né? Saber se realmente aquele imóvel tem um preço de mercado. Depois você aluga um imóvel, por exemplo, de 3 mil e vai ver que os vizinhos todos estão alugando por 2 mil, por R$1.000. Então, primeiro ponto em relação a saber se realmente aquele valor ofertado condiz com o do mercado. Segundo ponto, em relação a surpresas futuras. Por exemplo, imagina
que você vai alugar um imóvel e você não olha nem a matrícula do imóvel. É Ui. importante olhar a matrícula do imóvel. Essa aí eu quero me deter nisso aí, Pronto. essa parte documental, né? É importante a matrícula do imóvel, Paulo, eu digo sempre. Cara, se você está doente e vai no hospital, a primeira coisa que o médico pede é os teus exames de sangue. Assim é o imóvel. Primeira coisa que um corretor de imóveis vai trabalhar no imóvel, ou você mesmo, inquilino, vai trabalhar, é pedir a matrícula do imóvel. Eu quero saber o que está acontecendo daquele imóvel. E você tem que saber se quem está alugando é o dono, né? Primeiro isso, saber se é o dono. E imagina você, durante o seu lapso temporal aí na locação, e o imóvel vai a leilão. Loucura, Como é que né? fica essa situação? Olha E só. existem casos assim, Existem né? vários casos dessa maneira, principalmente agora, depois da pandemia. É isso até que eu até tinha colocado já aqui, cláusulas de venda. O que é que tem lá no contrato? Porque olha só, gente. Existe uma cláusula que você pode colocar. Me explica como é que é isso aí. Eu estou aqui alugando, eu sou inquilino. Certo. Tá certo? Eu sou locatário, eu sou inquilino. E aí, o proprietário decide vender o imóvel. Perfeito. E aí eu soube que, como não tinha essa bendita cláusula, se eu abrisse mão do meu direito de preferência, abrir mão, não quero comprar. Certo. Quem comprasse poderia pedir para eu sair. Mas se tivesse uma cláusula, bendita cláusula de venda lá, dizendo que o contrato tinha que ser exercido, né? Ou seja, até o seu fim, aí eu poderia ficar e quem comprasse teria que comprar e honrar o contrato de locação. Existe isso? Perfeito. Existe, está lá no artigo 8º Olha aí. da lei de locação. Gente, vocês prestarem atenção nisso aí? Vamos explicar aí, doutor. O nome dessa cláusula é a cláusula de vigência. Vamos imaginar. Cláusula de vigência. Explica aí pra gente. Vamos imaginar que eu sou do interior, quero colocar meu filho para fazer uma graduação na Unifor. Pronto. Por exemplo, dá um exemplo aqui de uma faculdade. Você nem se pode falar o nome da Não, faculdade. qualquer um, não tem problema não. E esse curso, Paulo, Apesar de que a demora... Unifor não é qualquer um. E esse curso, Paulo, dura 5 anos. É um curso de direito, 5 anos. Cara, eu não quero comprar esse imóvel. Eu só quero esse imóvel por prazo de 5 anos, que é o prazo que vai durar a graduação. E aí eu coloco a cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? O proprietário, ele vai ter que dar o direito de preferência, mas eu vou dizer, olha, eu não quero comprar, quero comprar. Eu só quero esse imóvel por 5 anos. Perfeito. O proprietário, ele vai vender para uma outra pessoa e a outra pessoa vai ter que respeitar a vigência desse contrato de locação. Eu como inquilino, posso ter entrado há 1 mês no imóvel, mas tendo a cláusula de vigência, eu vou ficar despreocupado em relação ao restante do contrato. Perfeito. Qual é o prazo, normalmente o prazo mais comum, ou seja, o prazo normal de um contrato de locação? Depende. Os contratos de locação residenciais, a lei sugere que seja de 30 meses. Ela sugere? Ela sugere, ela não obriga. Lá no tá. artigo 47. Ela sugere. Pode ser 24? Pode ser 24. Pode ser 40? Pode ser 40. A lei, ela não dá um prazo nem máximo, nem mínimo. Posso fazer um contrato de 50 anos. E por que normalmente as administradoras dizem, não, nós só podemos fazer o primeiro contrato de 30 meses, se for depois de 30 meses, aí tem algumas... Quais são as consequências? Existe na lei de locação, que o legislador colocou, a chamada denúncia vazia. O que é denúncia? Modifica o nome denúncia por notificação. Se o proprietário quiser o imóvel, ele pode notificar o inquilino sem motivação nenhuma. Só quero o imóvel. É a denúncia vazia. Então, a lei sugere que seja para o prazo de 30 meses. Já as locações não residenciais, que aí inclui as comerciais, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, não importa. Mas aí não tem um negócio... Vamos voltar então agora para residencial. Se eu fizer um contrato de 24 meses, o proprietário, ele pode fazer uma denúncia vazia? Não. O proprietário não pode fazer a denúncia vazia. Então, com menos de 30 meses, não existe denúncia vazia. Não existe a denúncia vazia. Eu estou tranquilo, então, como inquilino, que eu vou ficar nesse período até os 30 meses finais. É isso? Isso. Acontece que... Olha como a lei é complexa. A lei é complexa. Meses ele quer vender. Pronto. Esse prazo de 30 meses não garante 100% o inquilino a ficar 30 meses no imóvel. Por exemplo, se o proprietário quiser vender... É direito do proprietário de quiser vender. Então, muitas vezes, por exemplo,
peguei agora um caso de um inquilino que entrou com 2 meses no imóvel e nesses 2 meses, o contrato era de 30 meses. Nesses 2 meses, o proprietário conseguiu vender o imóvel. Nossa. Vai ter que sair. Tá? Aí a lei, lá no artigo 8º, dá um prazo de 90 dias para o inquilino sair do imóvel após a compra. Acaba azarado, viu? Acaba azarado. Acaba azarado. Mas também não é só azarado, não. Se ele tivesse exigido a cláusula de vigência, ele teria ficado? Teria ficado. Olha aí. Se ele então tivesse essa mal cláusula assessorado às vezes, viu, gente? Sim. Às vezes falta um pouco de informação, que é o que você está fazendo, passando informação. Isso é muito interessante. Então, se tivesse a cláusula de vigência, por mais que tenha vendido aquele imóvel, ia ter que respeitar tanto o proprietário como o adquirente ia ter que responder. E essa história do prazo indeterminado? Certo. Como é que é essa história do prazo indeterminado? Seguinte, Paulo, todo contrato de locação ele tem que ter um prazo determinado. Sim. Vamos imaginar que fez um contrato de locação por 1 ano. Certo. Ele é um prazo de locação por prazo determinado. Porém, as pessoas acham que quando passa esse prazo, não existe mais contrato. Ou então, o meu contrato venceu. E não é assim. Quando passa esse prazo do contrato, o contrato apenas deixa de ser um contrato por prazo determinado e passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Mas todas aquelas cláusulas em relação ao valor do aluguel, data do pagamento, forma de pagamento, tudo, reajuste, tudo está valendo. Então tá, quando eu renovo um contrato depois desse prazo inicial, certo? Renovo, se eu não definir uma data, ele fica indeterminado. Ele fica indeterminado. E qual é a vantagem? Isso pode ser um problema para o inquilino. Para o inquilino? Para o inquilino. Então a vantagem seria para o proprietário deixar indeterminado. Sim. Porque o prazo indeterminado, o proprietário pode pedir o imóvel depois a qualquer momento. Tempo. Isso deixa uma insegurança para o inquilino. Então aqui é a dica. Se vai renovar, o ideal é renove por por um outro período que você acredita que vai ficar. Isso. E existe uma pegadinha nos contratos que tanto eu quero isso. Eu não quero pegadinha para você, não. Eu quero ajudar quem está no Claro, e eu estou aqui para isso. A não passarem por pegadinhas. Existe essa pegadinha que coloca uma cláusula dizendo que existe uma renovação automática. Sim. Tanto para o locador quanto para o inquilino. Isso, juridicamente, não existe. Não tem relevância nenhuma. Então, muitos proprietários acham que já renovou, ou então o inquilino, não, renovou. E não, essa cláusula aqui nem vale juridicamente. Então tem que ter muito cuidado. Locar imóvel é diferente, o buraco é mais embaixo, é complexo, precisa da ajuda profissional. Então você falou da parte documental, não é isso? Além da matrícula, por exemplo, dívidas que esse imóvel tem, eventualmente dívidas que ele tem, e aí podem ser dívidas condominiais, não é isso? Elas vão ser transferidas para o inquilino? Sim. Paulo, existem situações, tá? Por exemplo, vamos imaginar que existiu um determinado zelador, e eu estou falando de um caso concreto. Certo. Eu gosto de trazer casos concretos que ficam até mais fáceis, didáticos da pessoa aprender. Um determinado zelador de um determinado condomínio sofreu um acidente, não tinha carteira de trabalho assinada, entrou na Justiça do Trabalho e ganhou uma execução aí de aproximadamente R$60 mil. Pronto. Isso, como o inquilino estava durante todo esse período no imóvel, essa taxa vai para o inquilino. É mesmo? Então tem que ter muito cuidado, digo sempre. Se você for alugar um imóvel, você inquilino que vai alugar um imóvel, não peça só o RG e o CPF do proprietário, peça outras documentações também. Então vamos lá, eu poderia como inquilino pedir que se colocasse uma cláusula nesse contrato dizendo que quaisquer ônus que venham recair sobre esse imóvel, que não sejam oriundos do uso dele e tudo, mas como um ônus desse daí, uma situação condominial que recaiu sobre o imóvel. Sim. Não é isso? Que não seja de responsabilidade minha como inquilino e que seja de responsabilidade do proprietário. Isso pode ser pactuado no contrato? Pode ser pactuado. Porém, se tiver uma penhora e o imóvel for para leilão, o inquilino vai ter que sair. Aí não tem jeito. Vai ter que sair do imóvel. Não tem jeito. Então, existem cláusulas pactuadas que no frente ao mundo real, vamos dizer assim, não estou desmerecendo o mundo da escrita, mas frente ao mundo real não vai valer de nada. Sim. E eu já peguei vários casos de inquilino
entrando numa fria justamente por isso, sem saber aonde estava se metendo. De quem é a responsabilidade de pagamento do IPTU, a taxa de lixo não tem mais, de IPTU, do SPU, de quem é essa responsabilidade? Vamos lá, essa pergunta é bastante comum para quem trabalha com a locação. Isso, né, gera muitas dúvidas, realmente. Vamos lá. Sendo bem objetivo. De acordo com o Código Tributário Nacional, certo? Essa responsabilidade é do proprietário do imóvel. Tá. Esse é o primeiro ponto. Responsabilidade do IPTU, taxa condominial, entre outras taxas, é responsabilidade do proprietário. Certo. Porém, a lei de locação, tá? Lá no artigo 22 e 23, ela deixa uma brecha, dizendo que podem as partes, de comum acordo, ou seja, as partes, o locador e o locatário, de comum acordo, colocar essa responsabilidade para o inquilino. E muitas vezes o inquilino chega numa imobiliária, a imobiliária já tem um contrato padrão, colocando a responsabilidade para o inquilino. Então, regra geral, a responsabilidade é do proprietário. Porém, se tiver no contrato de locação que a responsabilidade é do inquilino, e isso é algo costumeiro no mercado da locação, tá? A responsabilidade fica como do inquilino. Agora, o que eu vejo normalmente é a administradora, e aí entram realmente assim a importância de ter administradora, né? A administradora, quando ela cobra, ela já cobra no boleto o valor do aluguel, IPTU, condomínio, se tiver SPU, qualquer taxa, seguro, qualquer coisa desse tipo. Ou seja, é um valor tal todo somado que não tem como o inquilino pagar somente o aluguel e deixar o outro. Se ele ficar inadimplente, ele fica inadimplente de tudo. Não é isso? Aí entra no ponto que você falou, que existe alguns proprietários que querem economizar. E acabam se prejudicando, né? É totalmente diferente. Cara, acontece demais de proprietário. Não, administrei só o meu aluguel. E aí, Paulo, às vezes eu, no jurídico também, eu pego situações que realmente a imobiliária administrou perfeitamente o aluguel, mas como ela não estava sendo paga para administrar condomínio, IPTU, depois de 3 anos, 4 anos, tem um rombo aí de R$40 mil, um processo, etc., cobranças e tudo mais. É de responsabilidade no contrato de locação do inquilino? Mas precisa ter essa fiscalização. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu te fazer a pergunta aqui, que é o seguinte. O que você acha que não pode, né, não pode faltar de jeito nenhum num contrato de locação? Eu quero fazer 2 perguntas ao mesmo tempo. Certo. Eu quero que você me diga 2 coisas. Tem aquelas coisas que são básicas, ok, num contrato, mas quais são 2 coisas que não pode faltar de jeito nenhum num contrato de locação para proteger o proprietário? E 2 coisas que você não... Olha, Paulo, se não tiver isso aqui, eu não assino nem a pau um contrato de locação como inquilino se não tiver essas 2 cláusulas aqui. Perfeito. E daí, 2 ideias, em relação ao proprietário. Em relação ao proprietário. Você é dono do imóvel e aí o inquilino chega e diz, eu quero tirar isso aqui. Diz, meu amigo, isso aqui, se você tirar, eu não... Perfeito, vamos lá. Perfeita pergunta, muito legal. Esse bate-papo aqui, por mim, ia até às 10 horas da noite também. Eu gosto de falar de locação. Estou controlando aqui o tempo, rapaz, não tem jeito. Vamos lá. Em relação ao proprietário. Primeiro de tudo, primeiro ponto, não é nem cláusula, é um serviço que tem que ser feito. Análise cadastral. Análise cadastral. E eu faço uma análise não só do SPC Serasa. O que você olha nessa análise? Paulo, eu olho, além do SPC Serasa, eu olho os processos cíveis, processos criminais, porque às vezes o cara tá com excelente, tem um extrato bancário muito bom, em relação ao SPC Serasa não tem nada, mas infelizmente é um confuseiro. Então esse é um primeiro ponto, né, em relação... Vocês estão vendo aí a diferença, né, entre você ter às vezes você tem um crédito bom, mas o cadastro é bichado, né? É bichado. E existe... a pessoa tem um histórico de litígios e de
E assim, Paulo, não é porque o cara às vezes tem um SPC, tá devendo alguma coisa, que ele vai ser um péssimo inquilino, não. A gente não. Às vezes é uma cobrança indevida, às Sim. vezes é um banco Não, que está fazendo diz, uma. inclusive, que hoje em dia, dívida de celular, não quer dizer nada. Não Né? quer dizer nada. Porque praticamente 80% da população tem alguma... Por isso que a gente tem que fazer uma análise socioeconômica e Sim. não só econômica. Certo. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, é imprescindível você, inquilino, né? Aliás, proprietário que vai alugar seu imóvel, fazer um termo de vistoria. Termo de vistoria. Um termo de vistoria tem Esse tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso e tem que ser objetivo, tem que ser analítico, tem que ser detalhado. Já vi termo de vistoria colocando assim, ó, parede em bom estado de conservação. O que é bom estado de conservação? Isso é muito subjetivo. Para mim, bom estado de conservação é de uma coisa, para você é uma... Olha só, gente, presta atenção. Paredes, que acontece muito. Parede, ok. O que é ok? Vamos imaginar que uma situação dessa vai para o judiciário. O juiz olhando parede, ok. O que é ok? Porque ok para mim pode ser de um jeito, pode ser para outro. Então, em relação ao proprietário, são esses dois pontos. Como é que deveria ser a descrição dessa parede? Paredes, né? Paulo, Pintadas, além da manchas, descrição né, específica, a gente hoje em dia né, tem aplicativos, as imobiliárias têm aplicativo para fazer vistoria. Sim. Nós temos num celular, dá para fazer foto, dá para fazer vídeo. Então, assim, não dá para dizer esse que... laudo, é laudo, é? Não, pode ser termo de vistoria, termo pode de ser vistoria, laudo, isso depende da região do país. Tá. Em relação ao inquilino, quais são os principais pontos que o inquilino... Você, como inquilino, não assinaria de jeito nenhum se não tivesse. Eu não assinaria de jeito nenhum. Também termo de vistoria. Um termo de vistoria é imprescindível, não só para o locador, como também para o inquilino. E o segundo ponto, em relação às garantias. Saber qual é a garantia que aquele proprietário, que aquela imobiliária está solicitando. Sim. Existem vários tipos de garantia, como fiador, seguro-fiança, caução. E já vi muitos inquilinos que erraram, achando, às vezes por ignorância, às vezes por falta de formação, contrataram um seguro-fiança achando que era caução. Seguro-fiança se paga todos os anos. E ele estava achando que era uma caução. Que ia devolver. Então, isso tem que ter muito cuidado. Por isso que eu digo, fazer um contrato de locação não é vender um tênis, não é vender uma calça, não desmerecendo quem faz isso. Mas é porque os cuidados têm que ser bem maiores. Vamos falar aqui para a gente ir nessa reta final sobre essas locações por temporada, rapaz. Que é extremamente comum, né, aqui no Ceará, enfim. É muito recorrente e se intensificam mais ainda nesses períodos festivos ou, enfim, de grandes feriados e tudo. E a gente ouve falar muito de problemas de golpes e tudo. O CRES, inclusive, saiu com uma nota, né, uma nota de esclarecimento agora recente sobre essa questão das locações e tudo, né? Até envolvendo uma cidade do interior. Não sei se ele foi específico a cidade do interior ou se foi geral. Não sei. Você está a par disso? Sim. Tá? Como é que é isso aí? O que acontece? Nós estamos chegando agora no período do carnaval, né? E acontece Fortaleza, não só Fortaleza, como outras cidades aqui do Ceará. Isso. Nós temos cidades muito atrativas, turísticas e etc. E como é que o golpista ele utiliza? Ele pega logo da parte do preço. A pessoa que está procurando o imóvel, ele já vai ter uma noção mais ou menos de mercado, do valor daquele imóvel em relação... ali, né? Ele começa a ser um estudioso. Porém, o golpista vai logo no bolso da pessoa. É o quê? Colocar um preço mais atrativo. E fazer desse preço mais atrativo, o interessado naquela locação, ele vai entrar em contato. Vai atrair, né? Lógico. E como o preço é muito atrativo, ele vai gerar um gatilho mental na pessoa da urgência. Olha aí, gente. Olha como é que é a história. E ele vai pedir, olha, para deixar reservado para você, aí começa a falar, dizer que, olha, é porque o proprietário está precisando mesmo, e aí para deixar logo reservado, a gente vai precisar aí de um aluguel antecipado ou uma caução antecipada, e aí que cai as pessoas referente a esse golpe. Então vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudar. Número 1. Contratos sérios. Tem pagamento antecipado antes de se assinar contrato e tudo? Só em relação à lei dá uma brecha, só em relação a contrato por prazo de temporada, que são até 90 dias. Certo. A lei
ela deixa essa brecha dizendo que Mas pode. antes da assinatura do contrato? Antes da assinatura, não. É por isso que é importante. Olha só. É importante você assinar o contrato e depois, após isso aí, fazer, logicamente, o pagamento. Quando o inquilino pega um contrato ou uma minuta de contrato de uma... Então vamos lá, já ficou aqui claro, né, gente? Não, você tem que mandar logo, tudo aí você diz, mas peraí, cadê o contrato? Não, olha, nós vamos preparar o contrato, você manda as informações, porque eles são convincentes, São persuasivos, né? São É. estelionatários, né? Então eles dizem, olha, você manda os documentação. E é o melhor atendimento que a pessoa tem. Nossa, ele só bota os melhores piores. Mas assim, você manda a documentação e aí nós vamos preparar a minuta, mas para a gente assegurar isso aqui, você faz logo esse depósito que é para a gente poder garantir esse imóvel para você. Não tem isso. Não é para ter isso. Não é para ter isso. É para primeiro receber o contrato, analisar o contrato. O que é que o inquilino deve analisar nesses contratos de temporada para tentar bater e ver se não está diante de um golpe? Pronto. Primeiro de tudo, se está de frente para uma imobiliária ou um corretor de imóveis, pegar o número do Cresce. Opa! E se informar no próprio Cresce, né? Em relação se existe mesmo aquela figura, se existe mesmo aquele corretor pessoa física ou se existe aquela imobiliária pessoa jurídica. Né? Perfeito. Então, isso já vai ter uma boa, vamos dizer assim, já vai dar uma filtrada gigantesca, né? Hoje em dia a gente está na era da tecnologia, a gente pode muito bem pegar um Instagram, hoje em dia a gente vai ver as pessoas, inclusive eu vejo inquilinos até mesmo, através do Instagram, saber como é que é a pessoa, a gente vê, faz um perfil daquela pessoa. Então, entrar no perfil do Instagram, seja da imobiliária, seja do corretor, para ver se realmente todas aquelas informações, se tem aquele imóvel divulgado ou não. Né? Num desses casos que a pessoa caiu, o Instagram nem existia, a imobiliária, outros casos, a imobiliária não tinha nem seguidores, não tinha nem foto, ou seja, era mais ou menos típico realmente de um determinado golpe. Então, as pessoas têm que ter cuidado. Valores muito abaixo do mercado, pode ser que tenha algum problema. Esmola demais, cego desconfia. É verdade. Falar nisso, e isso é aplicável justamente até aqui no mercado imobiliário. E, logicamente, ver em relação ao CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, se realmente existe aquele corretor, porque ele vai colocar... O golpista, ele pode colocar um número qualquer. Isso aí, o papel aceita tudo. Aceita tudo. Né? O banner aceita tudo. Mas saber se aquele número que ele está disponibilizando é referente mesmo a esse corretor, se é referente mesmo a essa imobiliária. Gente, olha só o que é que eles fazem. Eles se aproveitam do fato de, muitas vezes, esses inquilinos não estarem na cidade, né? Perfeito. Não estão na cidade. Eu estou lá no Goiás, querendo passar uma temporada aqui em Fortaleza, passar um final de semana, alguma coisa, entra em contato com essa imobiliária e, na verdade, o imóvel ou não existe, ou enfim, né? Então, agora, tem alguma coisa que eu olhe no contrato, além do... Por exemplo, eu posso pedir a matrícula, eu posso pedir o endereço correto e verificar e fazer as buscas. Tem alguma coisa que a gente possa cruzar dados, né? Pode. A gente, inclusive, por exemplo, quando vai alugar um condomínio, né? Vamos dizer que vai alugar uma casa em condomínio, ou então um apartamento. Condomínio fica mais fácil, né? Pega o nome do condomínio, liga para a administração, liga para o síndico, enfim, para saber, pegar mais informações a respeito daquele imóvel, porque às vezes uma viagem dessa, por exemplo, um carnaval, acaba sendo uma viagem de extrema estresse. Estresse. Então, o que a gente quer é isso, que você tenha mais informações e mais meios de não cair nesse tipo de golpe. Apolo, como eu falei, não ia ter tempo. Não, é sério, é muita pergunta que eu tenho aqui ainda para fazer para você, mas é bom porque a gente marca outra. Na hora, estou sempre à disposição. Vou para agregar, estou sempre à disposição. Olha, eu só tenho de agradecer, muito esclarecedor, várias informações interessantes. Gente, assim, o propósito da gente não é resolver tudo, mas é em cada uma dessas contribuições que esses nossos especialistas trazem, né? Você já sair dali com mais uma dica, e nós estamos saindo daqui hoje com dicas preciosas, você está de parabéns. Como é que as pessoas entram em contato com você? Qual que é o seu perfil no Instagram aí? Pô, Paulo, obrigado aí pela atenção, pelo espaço. O perfil do meu Instagram é @apolo, com L, Apolo Scherer, SCHERER. Podia ter mudado um pouco esse sobrenome. Apolo Scherer, SCHERER. ERER.
Tá a bom. Paulo Scherer, como você disse, trabalho com locação, também sou advogado, dou assessoria e mentoria para imobiliários, corretores de imóveis. E falar de locação, como eu disse, cara, se botar uma cardzinha e uma Coca-Cola para mim aqui, eu vou até outro dia. Então, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço e com certeza a audiência também está agradecendo. Joia. Esse é o Casa Concreta, esse foi mais um episódio fantástico sobre locações, né? E nós voltamos no próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.